tá, e se eu não passar manteiga no pão? O que é que tem para mim passar no pão? E daí a gente traz outras 5 opções para o paciente. E aí ele consegue visualizar. Só que a gente também tem que incentivar o experimentar. Então não adianta eu pegar, simplesmente jogar para o paciente um tahine e achar que ele vai achar maravilhoso. Qual a receita eu posso utilizar um tahine para experimentar? E aí, se eu não gosto do tahine, eu posso misturar um pouquinho do que para ele ficar bom, mas para não tirar o tahine. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente precisa. É muita informação de uma consulta só, né, Paty? É muita coisa. E aí, trabalhar com suporte para esse paciente é algo também que eu vejo como muito importante, principalmente para os pacientes que já estão na terceira idade ali, né, que precisam desse suporte semanal, quinzenal, enfim, para que a gente tire essas dúvidas básicas, essas dúvidas pequenas, tá? E se eu comprar o morango, o que eu faço com o morango? Porque daqui a 3 dias ele vai estragar. Então, o congelamento, a técnica dietética é muita informação para nutricionista. Então, a gente precisa criar estratégias, ou e-book, ou essa questão da gente trazer as receitas, ou suporte quinzenal, ou para que a gente consiga sanar as dúvidas que no dia a dia fazem diferença. Porque, para mim, se tu não trouxer que tu tá com dificuldade no morango, tá tudo bem com o morango. Eu não vou ficar pensando que a Paty não consegue comer o morango. Para mim tá tudo bem. Então tem essa devolutiva do paciente para que a gente consiga resolver. Mas existem estratégias, né? Como tu falou, as receitas, os e-books, as informações do CSA, da feira e tudo mais, para fazer com que aquilo entre na rotina do paciente, não goela abaixo, mas sim de uma forma mais fácil, né? E essa estruturação garante muito adesão. Isso foi uma coisa que a gente viu. E foi muito legal, porque as meninas estudam cosmetologia e estética. Às vezes esse paciente chega por elas. Ele chega para cuidar da beleza e elas percebem que precisa de um diagnóstico médico. Uhum. E aí, né, nessa conversa, uma das alunas que também chama Luísa falou isso. Prof, dá uma diferença incrível quando a paciente entende algumas coisas que ela pode trocar e na outra semana ela vem, não que ela fez tudo, mas ela já mudou algumas coisinhas, ela já começa a notar e aí ela vai procurar o médico e daí ela vai se estimular a procurar um nutricionista e entra no que eu chamo de ganha-ganha. É bom para o profissional, Tem. porque vê resultado no que ele está aplicando, é bom para o paciente, porque vê resultado no que está sendo proposto, e aí a gente realmente transforma uma realidade. Eu acho, Paty, que quando a gente começa de passinho em passinho, é muito mais efetivo, principalmente no lipedema, porque no lipedema a dieta restritiva não funciona. Então a gente precisa ir de passinho em passinho numa alimentação saudável daqui para frente, e mesmo que sejam trocas pequenas, mas que sejam trocas que lá na hora da drenagem não doa mais a perna, ou que na hora de botar o tênis tu consiga dobrar a perna, porque as pacientes que têm lipedema, elas não conseguem botar o tênis. Elas não Uhum. conseguem cruzar as pernas, elas têm dor. Então tu imagina se pequenas coisas que tu fizer no teu dia já faz com que tu bote o teu tênis. Então, é algo assim que todo mundo ganha, inclusive a paciente, mas que a gente precisa visualizar que qualquer coisa que faça vai ter benefício